Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Tudo bem? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Está começando mais um Foco Cristão e Deus tem uma palavra para falar aos nossos corações, amém? E por incrível que pareça, você pode estar pensando que você entendeu errado, mas não. O título é justamente esse mesmo que está mostrando aí embaixo. Você sabia que Jesus pode decepcionar você? Esse é o assunto que nós iremos tratar agora, logo depois da vinheta, amém? Muito bem, meus queridos. Acho que muitas pessoas, quando viram esse título aí embaixo, ficaram se perguntando: rapaz, será que é isso mesmo? Mas pode ter certeza. O título é justamente esse. Você sabia que Jesus ele pode decepcionar? Se você é alguém que, assim como eu, já pregou ou falou para alguém: ó, Jesus não decepciona ninguém, Jesus não desaponta ninguém. Hoje você pode ficar surpreso, porque você pode ver esse Jesus, esse Deus que nós servimos, você pode ver com outros olhos, amém? Eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração, mas antes eu queria pedir a você que você se inscrevesse no canal, que você compartilhasse esse vídeo, para que o YouTube venha entender, né, que esse assunto é relevante, que é necessário, que é importante, e ele levar assim a mais pessoas, assim como chegou a você, chegar também a mais pessoas, e que mais pessoas venham ouvir a palavra de Deus ser pregada nesses últimos dias, né? É necessário, porque nós estamos vendo aí, irmãos, tanta coisa que está acontecendo, tanta coisa, que só Deus mesmo para ter misericórdia de nossas vidas. E só Ele para nos sustentar, só Ele para nos dar força. Irmãos, o negócio está feio. Então, vamos buscar mais e mais na presença do Senhor. Vamos buscar nos fortalecer na presença do Senhor, buscar discernimento, buscar direcionamento da parte do Senhor. Mas tudo isso a gente só consegue só se a gente verdadeiramente buscar o Senhor em oração, buscar o Senhor com jejum para vencer as guerras, as batalhas do dia a dia, amém? Quando a gente faz a nossa parte aqui, que é buscar o Senhor, pode ter certeza que o céu responde ao nosso favor e o céu não nos deixa enganado com ninguém. Mas é preciso que a gente venha buscar, porque o tempo que a gente está vivendo é tempo difícil, amém, irmãos? Então vamos buscar mais ao Senhor. Amém? Então compartilha, comente aí, deixe seu like, comente se você está gostando, se você não gostou, algum conteúdo. Se você tiver oração também, peça oração para você, para alguém da sua família, que eu vou estar orando pela sua vida, pela vida de algum parente seu, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. É um prazer imenso ter você aqui mais uma vez comigo nesse canal. Eu sou novo aqui, isso é um esforço que eu estou fazendo para levar a obra de Deus mais longe, a palavra de Deus mais longe. Deus tem levantado muitos e muitos servos dele, pessoas que ardem em seu coração também de fazer essa obra, assim como tem ardido no meu coração, amém? Então, queria deixar uma palavra que se encontra no livro de João, no seu capítulo de número 6, versículo de número 60 e 66. Amém? Nos versos de número 60 e 66. Assim nos diz a palavra do Senhor. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não queriam mais andar com Jesus. Por quê? Por causa de algo que Jesus falou. Que algo foi esse? Irmãos, teve uma certa feita que um jovem rico, assim a Bíblia o descreve, a Bíblia não vai dizer o nome dele, mas um jovem que era muito rico chegou até Jesus. E se tem uma coisa que Jesus, e se tem uma coisa que esse Deus que nós servimos, ele não se deixa por levar, é por bajulação. Aí esse jovem rico, ele chega para Jesus com um tom meio que de bajulação e diz assim: bom mestre,
que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Olha, chamando logo Jesus de bom. Às vezes ele falou assim, eu vou chamar ele de bom para ver se ele me dá uma colherzinha de chá e ajeita as coisas mais fácil para mim. Pronto. Quando ele pergunta para Jesus e usa esse termo, bom mestre, a primeira coisa que Jesus fala é, por que você me chama bom? Porque não há ninguém bom a não ser o nosso Pai que está no céu. Não há ninguém bom a não ser Deus que está no céu. Porque Jesus estava ali falando de uma certa forma, da sua humanidade, do seu estado físico, do seu estado humano. Então, sendo humano, sendo homem, como homem, a gente não é bom. A gente é mau. Mas ele chega num ar de bajulação para ver se Jesus dava um jeitinho para ele ali, né? Se Jesus passava a mãozinha na cabeça dele, o que Jesus fazia por ele, vamos dizer assim. Mas o Deus que a gente serve, ele é sincero. O que ele tem para falar, ele fala. O que ele tem para fazer, ele faz. E se eu aceitar, tudo bem. Se eu não aceitar o agir dele, o falar dele, o direcionamento dele, aí já é um problema meu. Eu que sou necessitado dele. Eu vou continuar precisando dele. Eu vou continuar sendo nada sem ele. E ele vai continuar sendo Deus sem mim. Simples assim. Mas Jesus chega para ele e fala que ele tem que guardar os mandamentos e tal. Aí ele responde para Jesus, não, mas isso tudo eu tenho feito desde a minha mocidade, desde quando eu sou novo, eu respeito meu pai, respeito minha mãe, eu não roubo de ninguém, eu não cometo adultério, isso tudo eu tenho praticado desde a minha mocidade. Jesus falou assim, mas te falta uma coisa ainda. Vende tudo que tem, divide com os pobres e vem me segue. Quando falou assim, ele olhou para Jesus e baixou a cabeça, assim diz a Bíblia que o semblante dele mudou e ele não quis mais saber. Baixou a cabeça, pegou e saiu. Ou seja, se decepcionou com Jesus. Por quê? Ele pensou que Jesus era uma coisa. Ele imaginou que Jesus na sua mente era uma coisa, era de uma forma, e Jesus mostrou para ele que as coisas não é bem assim. O próprio Jesus falou, quer entrar no céu? Entra, meu filho. A porta está aberta para você. Porém, não é de qualquer forma. O caminho é estreito, a porta é estreita. Se você quiser, é dessa maneira. Se você não quiser, eu não posso fazer nada. A escolha é sua. Você está aqui em cima dessa terra com livre arbítrio. A escolha é sua, mas o caminho para entrar no céu é esse. Pois bem, a gente vê que esse rapaz ele ficou decepcionado com Jesus. Ele ficou decepcionado e não quis mais saber de Jesus. Mas isso a gente está falando de um jovem rico que não seguia Jesus. Isso é muito comum. Alguém que não serve a Jesus, alguém que não segue Jesus, se decepcionar com ele quando as coisas não saem da maneira que ele pensa, quando ele olha para Jesus e vê que Jesus não é do jeito que ele pensou. Porém, João, no capítulo de número 6, no versículo de número 60, e os versículos de número 60 e 66 do capítulo de número 6 que nós acabamos de ler, vai dizer que essas pessoas que ficaram decepcionadas com Jesus e não quiseram mais nada com ele, não era alguém que estava lá fora. Era os discípulos de Jesus. Era quem andava com Jesus. Mas depois que Jesus disse para eles, olha, vocês não estão andando comigo por causa dos sinais que vocês viram. Não. Vocês estão andando comigo porque eu saciei a fome de vocês. Quando vocês forem trabalhar, vocês trabalhem pelo alimento que não perece, porque esse alimento que vocês comem aqui da terra é perecível. Esse pão que vocês comem aqui da terra é perecível. Ele passa, mas o alimento que eu te dou, o meu corpo verdadeiramente é alimento e o meu sangue verdadeiramente é bebida. O meu cálice verdadeiramente é bebida. Então, se vocês comer do meu corpo, vocês beber do meu cálice, vocês terão vida eterna. E mesmo assim, eles perguntam para Jesus, mas que sinal você pode fazer para que a gente creia que você é verdadeiramente o Filho de Deus? Que sinal? Porque Moisés deu aos nossos pais o pão no deserto, o pão que desceu do céu. Aí Jesus responde para eles, Moisés não deu a vocês o pão do céu, mas meu Pai
vos dá o verdadeiro pão do céu, o pão da vida. E eles, quando eles ouviram isso, eles disseram, mas não é esse aí, filho de Maria, filho de José, que a gente conhece? Como ele pode dizer que ele desceu do céu? Que ele veio do céu? Que ele é o pão do céu? Aí quer saber? Dura esse discurso. Quem, pois, pode ouvir essas coisas e suportar? Tô dando linha na pipa. Tô vazando. Porque, irmãos, para quem não tem os ouvidos aguçados para ouvir verdadeiramente a voz de Deus, para quem quer um Deus, para quem quer um Jesus que se submete às vontades dele, se submete, aliás, vou falar para que vocês entendam. Quem quer um Jesus, se eu quiser um Jesus que se submete às minhas vontades, à minha forma de ser, o meu modo de pensar, automaticamente eu vou me decepcionar com ele. Aí eles pegam, dão linha na pipa. Falar igual a gente fala aqui na Bahia. Eles pegam, dão linha na pipa e saem fora. E a partir desse dia, nunca mais quiseram andar com Jesus. Jesus olha para os outros discípulos que estão com ele e diz assim: vocês também não vão com eles? E Pedro chega e diz para ele: para quem iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Sabe o que Pedro estava dizendo? As suas palavras podem ser contraditórias ao meu pensamento. As suas palavras podem ser contraditórias à minha forma de agir. As suas palavras podem ser contraditórias à minha forma de pensar. Mas não é o Senhor que está errado. Quem está errado sou eu. Tem muita pessoa, escuta o que eu estou dizendo. Tem muita pessoa que dizem servir ao Senhor, que dizem ser discípulo, que dizem ser servo, que dizem estar na presença de Deus, mas que estão pensando que Jesus é uma coisa, sendo que Jesus é outra. Tem muita pessoa que pensa que Jesus está concordando com os seus atos e Jesus não está concordando. Tem muita pessoa que pensa que Jesus é aquele menino bobo e não é. Tem muita pessoa que vai se decepcionar. Que dia, Robson? Naquele grande dia. Tem pessoa que vai chegar, não sou eu que estou dizendo, a palavra do Senhor diz isso. Mas no seu nome eu preguei. Pregava, mas estava em pecado. Mas no seu nome eu expulsei demônio. Expulsava demônio, mas eu conhecia a sua vida. Mas em seu nome eu curei enfermos, curou enfermos, porque só no meu nome você pode fazer, mas eu conheci a sua vida. Tem muita gente que está fazendo, tem muita gente que está pensando que Deus está com ele e Deus não está. Porque ele está sendo um instrumento na mão de Deus, mas porém ele não quer se adaptar ao que Deus fala. Pensa que Jesus é de qualquer maneira. Irmãos, o melhor para a gente, irmãos, é a gente buscar verdadeiramente ao Senhor e falar assim: Jesus, o que eu ainda estou precisando mudar? Qual é a maneira que eu preciso agir para te agradar? Fala o que eu preciso ouvir, porque o necessitado sou eu. E quando o Senhor falar, eu vou ouvir. E se preciso for mudar, eu vou mudar minha forma de pensar, minha forma de agir, os lugares onde eu vou, a minha forma de tudo. Irmãos, tem muita gente. Tem muita gente, irmãos, que se decepciona porque estão igual esse povo aqui. Está buscando a Jesus pelo motivo errado, pela motivação errada. Eram os discípulos de Jesus, alguns dos seus discípulos que estavam buscando ele, mas não pelos sinais. Ele mesmo diz: vocês não me buscam pelos sinais, vocês me buscam pelo alimento. Pelo alimento, porque eu enchi a barriga de vocês, enchi o bucho de vocês. Qual a diferença? Os outros que saíram e foram embora, nunca mais quiseram, estavam buscando tanto de uma forma errada, que os outros que verdadeiramente buscavam ele, porque queria aprender sobre o reino de Deus, queria aprender como orar, queria aprender como jejuar, ficaram com ele. Pedro, Tiago, João, os outros discípulos ficaram com ele. Mas quem busca Jesus, tem muita pessoa que está dentro do templo, que está falar igual como o pastor Cláudio Duarte fala. Falar igual como o pastor Cláudio Duarte fala, né? Que tem pessoas que tá
fazendo a coisa certa, mas da maneira errada. Era esse povo. Estava andando com Jesus, tá certo? Mas estava buscando pela motivação errada, pelo alimento físico, não pelo alimento espiritual, mas pelo alimento físico. E melhor é a gente buscar a Deus pelas coisas espirituais do que pelas coisas físicas e materiais que perecem, que passam, que tem fim. E tem muita gente que tá e se decepciona. Vai para a igreja, tá lá, tá louvando, tá adorando, busca a Deus, pede a Deus para Deus fazer um milagre. Mas quando Deus não faz, a pessoa, eu vou ficar aqui na igreja para quê? Eu vou ficar aqui para quê? Lá no mundo tava muito melhor. Eu faço. E aí busco. E nada acontece na minha vida. Eu vou saltar fora. Irmão, você deve saber, você deve entender, você precisa entender, a gente precisa entender que se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele continua sendo Deus da mesma forma. Tudo é no tempo dele. Às vezes você está pedindo agora e você ainda não conseguiu. Mas no tempo dele, ele te abençoa. No tempo dele, ele cura. No tempo dele, ele liberta. No tempo dele, ele restaura. Mas na hora que ele disser um não, ou na hora que ele disser algo que contradiz a sua forma de pensar, aceite. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Criador dos céus, ele é o Criador da terra. É a gente que depende dele, não é ele que depende da gente. Mas se você for alguém assim como eu, apaixonado pelas Escrituras, quando você abrir esse livro aqui e você ver que Jesus falou algo que foi que confrontou a sua forma de pensar, que confrontou a sua forma de agir, se você realmente amar as palavras dele, realmente amar a presença dele, você vai falar realmente, verdadeiramente, eu preciso me consertar nisso. Você não vai se decepcionar. Sabe por quê? Porque você ama verdadeiramente ao Senhor. E quem ama verdadeiramente o Senhor se submete a Ele. Respeita o senhorio dele. Adora-o pelo que ele é, pelo que ele faz e pelo que ele não faz. Em todos os momentos. Na bonança, ele é Deus. Nos momentos de escassez, ele é Deus. Nos momentos de riso, ele é Deus. Nos momentos de choro, ele é Deus. Nós somos necessitados dele. E ele fazendo ou não fazendo, ele continua sendo Deus. Amém? Então, se você ama essa palavra aqui, com certeza, você não vai se decepcionar com ele. Porque só se decepciona com ele quem vê ele de outra forma e não como verdadeiramente ele é. Porque ele é Senhor. Ele é Deus Todo-Poderoso, que cuida de mim e que cuida de você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E mais uma vez eu te peço, me ajude a fazer essa obra. Compartilhe essa palavra com mais pessoas, para que o YouTube venha levar essa palavra mais longe. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se inscreva aí no canal e deixe seu like, porque o like também me ajuda muito a fazer essa obra. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, sua vida e sua família mais uma vez. E se o Senhor nos permitir, mais uma vez, nós estaremos juntos no próximo vídeo. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor.